Nuage. It's everywhere. Perfeito. Vamos dar início aqui à nossa sessão de hoje, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. O tema do nosso webinar de hoje, ele se dá com Amazon Connect, integrando IA e atendimento humano para transformar a experiência do cliente. Nos últimos anos, né, a inteligência artificial deixou uma tendência futura para se tornar uma realidade estratégica dentro das operações de atendimento, né. No entanto, a grande questão não é substituir as pessoas por tecnologia, mas sim encontrar a combinação ideal entre automação, inteligência e a integração humana para de fato integrar aí toda as experiências mais eficientes, satisfatórias e personalizadas, né. Os clientes, eles esperam respostas rápidas, atendimento contextualizado, resolução ágil das suas demandas, enquanto as empresas buscam, de fato, aumentar a produtividade, né. Reduzir custos operacionais e escalar serviços também são pontos de buscas constantes, mas sem perder, de fato, a qualidade do relacionamento, né. E nesse contexto, o Amazon Connect, ele se destaca permitindo ali integrar não só os recursos avançados das IAs generativas, mas também a parte de automação, análise de dados e todas as expertises dos times de atendimento, né, criando, de fato, uma jornada ali, mais inteligente, tanto para os clientes quanto para os agentes de atendimento que estão consumindo ali a plataforma, né. Então, ao longo desse webinar, a gente vai explorar, de fato, ali como que as organizações estão utilizando essa solução, potencializando seus canal de atendimento, e elevando de fato a experiência do cliente para gerar resultados muito mais concretos ali para o business, negócio, né. Unindo não só a parte de IA, mas também a interação humana que é essencial para o meio. Então, obrigado de novo aí pela presença de todos. Espero que essa sessão traga insights valiosos e inspire novas habilidades, novas possibilidades para a evolução da experiência dos clientes. Apresentando aqui, os speakers, né, então eu, Wendel Ferraz, como Business Executive dentro da Nuage, pouco mais de 2 anos de casa, mas mais de 17 anos ali na área de tecnologia. O João Paulo, que é um dos nossos arquitetos de soluções, é uma das nossas referências, uma das nossas autoridades na solução do Amazon Connect, que vai trazer para a gente também muita sabedoria, muita informação relevante para a nossa sessão de hoje. Boa. Perfeito, Wendel. Muito obrigado. Bom, pessoal, só para iniciar, queria me apresentar para vocês também. Me chamo João Paulo, como o próprio Wendel comentou. Hoje estou como arquiteto de soluções especialista em Amazon Connect. Então, hoje, a maioria ali das minhas reuniões do dia a dia é basicamente buscando entender ali e compreender como que está o cenário de atendimento dos nossos clientes e dos nossos futuros clientes também. E com isso, a gente poder traduzir e até mesmo migrar ali para essa solução do Amazon Connect. Como o próprio Wendel comentou, é uma solução muito completa. A gente vem conseguindo crescer bastante aí essa solução para que ela consiga realmente atender essas necessidades de atendimento de fato, né? E um ponto muito interessante é que a gente cada vez mais consegue colocar inteligência artificial para poder apoiar a gente no nosso dia a dia. Especificamente falando sobre a minha história na área de tecnologia, eu tenho aí em torno de mais de 5 anos já dentro da Nuage, atuando como arquiteto de soluções. Já passei um pouquinho sobre outros temas, como arquiteto de soluções generalista dentro da AWS, arquiteto de soluções na parte de migrações, parte de inteligência artificial, e além disso, e principalmente, né, a inteligência artificial generativa. Em relação ao mercado, eu já tenho experiência com tecnologia há mais ou menos 8 anos, então venho trabalhando aí já há bastante tempo com essa parte de tecnologia, parte de cloud, parte de soluções para a parte de contact center. Então, é um cenário aí que eu já tenho bastante conhecimento para poder falar um pouquinho com vocês. E aí, o ponto importante é que a ideia de hoje é justamente que a gente faça um processo
que ele, de fato, ele vai ser a quatro mãos, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre essa questão do Amazon Connect. A gente preparou uma apresentação muito interessante para vocês, pessoal, que a gente vai falar desde o início do Amazon Connect, ou seja, como ele nasceu. Então, eu explico um pouco da história do Amazon Connect. Na sequência, eu falo sobre as suas principais funcionalidades e dentro dessas funcionalidades, como que a gente consegue conectar esse modelo de negócio ao ambiente de vocês e como que a gente consegue trabalhar principalmente com o principal benefício que o Amazon Connect tem, que é ele ser uma solução modular, né? Então, esse é um ponto muito interessante que a gente consegue trazer com ele. Mas antes da gente poder iniciar de fato com a apresentação, eu quero falar sobre quem é a Nuage, ou seja, como que a gente pode apoiar vocês. O primeiro ponto que a gente sempre destaca é que hoje a Nuage ela nasce como um parceiro AWS, né? Um dos principais parceiros da AWS dentro do mercado. E até para trazer esse contexto para vocês, a gente, né, a AWS como um todo, ela não pode colocar a mão na massa no ambiente dos clientes, até por questão de segurança, conformidade e assim por diante. Então, ela criou um ecossistema de parceiros que são especializados e atestados, de fato, com essas certificações e competências para que eles consigam implementar projetos e até mesmo produtos para os clientes. Como o foco hoje é o Amazon Connect, o próprio Amazon Connect possui as suas certificações, os seus STPs aí, que vão atestar o nosso know-how e a nossa especialidade para que a gente possa conduzir e implementar esse nível de produto, que é um produto muito robusto, dentro da AWS. Falando especificamente da Nuage, e aí trabalhando em toda essa jornada de parceria, a gente tem várias ofertas e serviços nos quais a gente pode apoiar vocês. Dentre essas ofertas e serviços, a gente tem 3 pilares que são os principais, que são os pilares de infraestrutura em nuvem, o pilar de dados e inteligência de negócio e o pilar de desenvolvimento de aplicações. Dentro do pilar de infraestrutura em nuvem, a gente consegue implementar desde a infraestrutura do zero, quando não existe, e a gente precisa implementar para que a gente consiga subir estas aplicações ali dentro da nuvem, mas também reestruturar ambientes que já existem. Então, caso você tenha algum ambiente dentro da AWS, mas ele não segue melhor prática e você quer implementar essa melhor prática dentro desse ambiente, a gente consegue apoiar e executar essa reestruturação de arquitetura. Mas, além disso, a gente também tem ali nessa parte de infra em nuvem AWS, a parte de otimização de custos. Então, a gente tem aqui um time que é especialista em FinOps, onde a gente consegue trazer eles para apoiar vocês a conseguir otimizar e maximizar os custos de vocês dentro da nuvem AWS. Parte de dados e inteligência de negócio, a gente consegue trabalhar desde a estrutura, né? Então, implementando a estrutura de dados do zero, para que a gente consiga fazer aí um trabalho com os seus dados, para a gente poder alcançar realmente aquilo que a gente chama de cultura data-driven, que para quem não conhece, é quando você consegue trazer para dentro do seu negócio uma cultura que vai fazer com que você consiga fazer tomadas de decisões baseadas 100% em dados, ou seja, realmente uma tomada de decisão que ela faz sentido e ela é baseada realmente no todo o histórico que já aconteceu realmente na prática dentro da sua empresa. E aí, fazendo esse trabalho, implementando soluções como Data Lake, Data Warehouse, etc., a gente consegue chegar na camada analítica, que é quando a gente analisa esses dados e, além disso, conectar a inteligência artificial para que a gente consiga apoiar implementando predição de dados, implementando a própria IA generativa, que a gente vai falar muito hoje, para poder aumentar a produtividade, performance e experiência do cliente como um todo. Então, dentro dessa estrutura de dados, a gente tem bastantes ramificações que a gente consegue trazer para poder aumentar a produtividade, aumentar as análises, etc., dentro do seu ambiente e dentro do seu negócio. Por último, pilar ali, desenvolvimento de aplicações. Então, aqui dentro a gente tem um desenvolvimento da Nuage, que ele é o Cloud Native, né? Então, aquele desenvolvimento que ele inicia já com uma aplicação modernizada para poder usufruir dos benefícios que a nuvem tem para entregar. E aí a gente consegue implementar as aplicações do zero e, além disso, também, caso você já tenha uma aplicação que é uma aplicação legado, ela não está modernizada, a gente fazer um trabalho de reestruturar, refatorar essa aplicação para que ela consiga se tornar Cloud Native. E aí ela vai realmente usufruir
dos benefícios que a nuvem tem para entregar para a gente. E aí, além dessa parte de desenvolvimento de aplicações, a gente tem ali uma frente voltada para esteiras de desenvolvimento no modelo de DevSecOps, que já considera segurança, já considera toda a questão de operação, todos os níveis de ambiente. E aí, implementando do zero, reestruturando o que já existe e até mesmo sustentando essa esteira, tá? Então, basicamente, entre isso. E, por último, nessa parte ali, uma frente específica para desenvolvimento de aplicação móveis. Então, aqui a gente tem um time que realmente é especialista para poder trabalhar com esse nível de aplicação. Embora a gente tenha um time global aí que ele serve para desenvolver qualquer tipo de aplicação, site, sistema, plataforma e vários outros. Então, eu falei um pouco sobre esses 3 pilares que estão centralizados ao meio, que são importantes da gente sempre destacar. E nas laterais, você vê que um extremo tem migração e o outro a parte de suporte e serviço gerenciado. A gente destaca a migração ao lado porque quando a gente fala de migração, a gente sempre tem que entrar não somente a nível de infraestrutura, ou seja, servidor, segmentação de rede, etc. A gente tem que lidar principalmente com a sua aplicação e ver como está essa estrutura, e além disso, o seu ambiente de dados. Então, são os 3 pilares ao mesmo tempo, por isso que a gente coloca ele ali separado. Então, para a parte de migração, e aí migração de ambiente on-premises para a AWS ou de outra cloud para dentro da AWS, a gente trabalha e trabalha muito bem, iniciando sempre com assessment para todas essas frentes que eu falei, mas além disso, a parte de negócio. Então, antes de falar de tecnologia, você vai observar que na Nuage a gente sempre entende o seu negócio, a sua dor, o seu objetivo e qual é a sua principal necessidade. E baseado nisso, a gente constrói ali a melhor solução para você. E no caso de migração, a gente vai montar o melhor plano de migração possível que seja conectado ao seu momento. Então, migração ali ao lado e, por último, no último pilar ali, uma visão de suporte de serviços gerenciados. Porque para infra, para dados e para aplicação, a gente sempre tem um suporte e um serviço gerenciado aí que a gente consegue trazer para poder apoiar vocês, ou seja, sustentar esse ambiente. E como pilar de tudo isso, a gente sempre traz segurança e conformidade. E é aqui que a gente vai trazer ferramenta, vai trazer tecnologia, vai trazer serviço da AWS para que a gente consiga aumentar a sua postura de segurança em todos os âmbitos, seja infra, seja dados e seja aplicações. E como vocês vão ver hoje, a parte de inteligência artificial generativa, que é uma solução que a gente consegue conectar em todos os aspectos. Infra também, dados, aplicações e até mesmo no seu dia a dia. Bom, aqui eu mostrei bem brevemente para vocês uma visão de jornada como parceiro AWS. Eu trouxe um contexto de como funciona essa estrutura, esse ecossistema, né? Dentro da AWS, a gente tem um ecossistema gigantesco de parceiros nos quais conseguem fazer entregas dos serviços que ali estão presentes dentro da nuvem, né? E aqui, nesse caso, a gente tem uma jornada que é muito interessante. Então, a gente conseguiu se tornar parceiro de nível advanced em tempo recorde como parceiro AWS. A gente tem diversas competências e ISDPs da AWS. A gente é considerado um dos top e principais parceiros da AWS no Brasil. E pela revista SEAL Review, a gente é considerado top 10 AWS Latam Providers, o que é muito interessante também. Essa empresa ela é uma referência para grandes executivos e empresas, para que eles consigam, né, selecionar e escolher qual vai ser o melhor parceiro para poder apoiá-lo na implementação de alguma solução que se refira à AWS. E a gente é considerado top 10 Latam, que é muito interessante. E além disso, né, além desse top 10 Latam, a gente também tem uma visão aqui num âmbito de competências e SDPs que a gente é classificado como top 3 Brasil. E trazendo um contexto muito breve sobre isso para vocês, essa parte de competências e SDPs é basicamente selos de excelência que vão atestar a nossa especialidade em algum segmento em específico. E aí, para isso, a gente precisa submeter cases de sucesso, certificações, projetos que foram implementados e vários outros requisitos que a gente tem que cumprir para que a gente consiga ser nomeado, né, e receber, de fato, esse selo aqui. E aí, falando dos nossos principais, a gente tem tanto selos de competências para a parte de segmentos empresariais, quanto também segmentos de tecnologia. Então, para a parte de tecnologia, você pode observar na tela ali que a gente fala de networking, a gente fala de Data Analytics, a gente fala de DevOps, que foi algo que eu comentei com vocês, parte de migração e modernização, que é algo que a gente consegue falar com muita propriedade também, parte de segurança e a parte de Cloud Operations, que é basicamente a gente conseguir manter as operações dos nossos clientes.
falando de segmentos empresariais, parte de SMB, que são pequenas e médias empresas, e a parte de educação também, a gente tem uma frente específica para isso. E claro, a gente tem aqui uma visão de uma nova competência que a gente conseguiu alcançar, que é a competência de Generative AI, que é algo que a gente vai falar muito hoje, principalmente conectado em contact centers. Então, a gente tem a solução do Amazon Connect, que a gente vai explicar como funciona, e depois a gente vai mostrar muito em como a gente vem conectando essas soluções de inteligência artificial a um contact center e trazendo muita produtividade e muitos benefícios para as empresas. E ali embaixo uma visão dos STPs, que basicamente são certificações que vão atestar o nosso know-how em serviços em específico dentro da AWS, mas não vou entrar muito a fundo aqui hoje. Bom, falando agora sobre o tema principal de hoje, a gente vai entrar dentro do Amazon Connect. O Wendel já trouxe um contexto muito interessante sobre ele. É uma solução de contact center da AWS. É uma solução muito completa, vocês vão ver durante as minhas explicações. Eu vou falar muito sobre as principais funcionalidades que ele consegue trazer para a gente, tá? A gente fala muito sobre conexão de vários canais ao mesmo tempo. A gente fala sobre funcionalidades de machine learning, que é um subcampo da IA, mas também sobre deep learning, sobre inteligência artificial generativa e o quanto que isso consegue agregar no nosso dia a dia. Então, de fato, é uma solução muito robusta, que pode trazer muito potencial aqui para sua empresa, tá? Bom, a gente sempre gosta de destacar, quando a gente vai falar do Amazon Connect, sobre o seu principal case de sucesso, que é a própria Amazon.com. Quando a Amazon.com estava tendo seu maior boom, ela estava crescendo bastante lá por volta de 2000 a 2010, né? Especificamente falando em 2007, ela vem enfrentando um grande problema no que se trata de atendimento ao cliente, porque ela estava tendo uma alta demanda de atendimentos dos clientes tentando entrar em contato com eles, mas ele não conseguia encontrar nenhum tipo de solução que fosse tão robusta quanto. Então, as soluções que existiam no mercado naquele momento ou eram muito caras para poder atender o que eles precisavam, ou eles tinham ali uma solução que não era escalável o suficiente. E aí foi nesse momento que eles pensaram: como que eu posso encontrar e conectar uma solução que vai atender a minha necessidade, ou seja, que seja escalável, mas com custo otimizado? E aí foi quando ela conectou justamente a necessidade que ela tinha dentro de uma das empresas do grupo, que era a Amazon.com, com a AWS, que é a Amazon Web Services, ou seja, os serviços de nuvem da Amazon. Eles já entregavam diversos serviços de nuvem ali, já estava bem interessante, bem madura a solução, né? A nuvem como um todo. E foi aí que ele lançou e iniciou a construção, aliás, ele somente iniciou, né? A construção do seu principal produto de contact center. Foi nesse momento, em 2007, que ele iniciou as primeiras implementações, configurações, começou a testar internamente, e esse processo durou 10 anos, porque a AWS ela buscava muito construir um produto que realmente fosse muito maduro e só lançar quando ele estivesse realmente pronto para atender as necessidades dos seus clientes. Então, ele tinha ali diversos milhões de pedidos, né, milhares de pedidos todos os dias, e com isso ele precisava ter uma solução muito robusta. E durante 10 anos, ele começou a construir essa solução e deixá-la madura o suficiente para poder lançar, especificamente falando, em março de 2017. Então, hoje, quando a gente fala de case de sucesso, a gente sempre destaca a própria Amazon como o maior de todos. Então, desde 2007, ela vem utilizando a solução aí bastante em seu dia a dia. Em 2017, ela lançou ao mercado. E agora, falando especificamente sobre o próprio Amazon Connect, algo que a gente sempre destaca em relação a ele é que ele não é uma caixa fechada. Porque hoje a gente tem inúmeras soluções de contact center disponíveis no mercado, soluções prontas, soluções robustas, mas que muitas das vezes são soluções engessadas. Que a gente trabalha num modelo onde é por meio de licenças. Então você tem uma licença, você contrata essa licença, e aí você consegue utilizar de todas as funcionalidades que estão disponíveis dentro dessa solução. A gente enfrenta alguns problemas quando a gente fala desse tipo de ferramenta, né, de contact center, que basicamente são, muitas das vezes ele não é tão escalável de maneira rápida, ele pode até ser, mas não é tão rápido para que você consiga escalar, porque você tem seu pool de licenças ali que você vai utilizar, e se você precisar de mais, você tem que contratar mais. Se você
não teve 100% da utilização delas, você tem ali um recurso ocioso no qual você está pagando todos os meses por ele. Então, é algo um pouco mais engessado de se trabalhar. Não que não funcione, porque funciona muito bem, muitas das soluções. Mas é um pouco mais engessado, não é tão flexível. E ele não segue aquele modelo de cobrança que eu pago realmente e 100% pelo do que eu utilizo. E é aí que entra o Amazon Connect com o seu principal diferencial, que é você trabalhar com ele como se fosse um conjunto de blocos, ou até mesmo com uma alusão que eu sempre gosto de utilizar, que é parecido como se fosse várias peças de Lego. Então você tem o esqueleto principal, que é o Amazon Connect, e aí o seu trabalho como uma ferramenta de omnichannel, ou seja, multicanais, e você consegue conectando, agora eu preciso de um canal de texto, né? Ou seja, receber meus atendimentos por meio do chat, eu vou ser cobrado somente por ele. Então, conectei aqui e eu vou ser cobrado pela quantidade de interações que eu estou tendo dentro daquele chat. Ou seja, não preciso de uma licença, especificamente falando, para que eu consiga fazer este atendimento por meio do chat, né? Aí, seja um WhatsApp, seja um Slack, seja um Instagram, seja o próprio e-mail. Então, assim, eu consigo ir adicionando estas várias ferramentas de comunicação à minha solução de Omnichannel, que é o Amazon Connect, e pagar apenas por aquilo. E aí chegou no momento onde agora eu quero expandir isso para o meu canal de voz. E aí eu vou e consigo anexar mais esse módulo, esta caixa, esse bloco, né, ou essa pecinha de Lego, a minha solução. E aí agora eu consigo colocar ali para que no meu flow, ou seja, no meu fluxo de atendimento, uma possibilidade seja o meu cliente me ligar, ele chega no meu flow, na minha fila de atendimentos ali para os meus atendentes conseguirem, né, realmente aceitar o atendimento e falar com o meu cliente, e aí ele vai conseguir executar isso. Então você observa que cada necessidade que eu tenho, eu vou anexando um novo bloco, e aí o mais interessante é que eu vou pagar apenas por esse bloco e para cada interação que eu tiver dentro dele. Então é uma aplicação com custo muito mais otimizado que muitas das ferramentas de mercado que a gente tem aí. E o interessante é que este modelo de estrutura, esse modelo de pagamento, ele torna a minha solução extremamente escalável. Então, se hoje eu precisar fazer um atendimento de apenas 100 clientes, eu vou fazer de 100 clientes, ele vai me atender e o meu custo vai ser muito mais baixo. Mas se ao mesmo tempo eu precisar realizar um atendimento para 100 mil clientes, ele vai escalar, ele vai conseguir aguentar e você vai pagar por isso. Então, você vai oscilando ali a quantidade de uso de maneira realmente muito tranquila, conseguindo fazer com que eu pague apenas pelo realmente o meu minuto atendido, pelas mensagens que eu recebo e assim por diante. Outro ponto do Amazon Connect que é muito interessante é que ele traz aquele modelo de trabalho, né, um modelo de atendimento que ele é 100% API first. Ou seja, se eu precisar conectar qualquer sistema que eu possua dentro da minha empresa, eu vou conseguir. Então, eu quero que os dados do meu CRM eles estejam no Amazon Connect. Eu tenho uma API que eu consigo integrar dentro da sua solução e eu vou conseguir trazer esses dados para lá. Então, esse é um ponto muito interessante que a gente consegue trazer com a Amazon Connect, justamente por ele ter esse modelo, né, de trabalho, de tecnologia, de ser 100% API first. Ele não é engessado, você realmente consegue conectar em qualquer lugar. Trouxe alguns exemplos aqui na tela de ferramentas que a gente vai integrando e vou falar sobre ela durante a execução do webinar. Bom, agora queria explicar em relação à parte de voz e chat, é algo que eu já trouxe um contexto no último slide, só reforçando mais uma vez aqui, tá, pessoal? A Amazon Connect ele traz essa possibilidade de você ter essas duas formas de atender seus clientes, tanto voz, que aí agora entrando dentro desse aspecto, pessoal, a voz do Connect ela tem uma alta qualidade. E o mais legal é que você tem zero instalação. Por quê? Porque a forma de atendimento que a gente tem lá dentro, ela é 100% via WebRTC, que consegue trazer o modelo de soft phone no navegador. Ou seja, o seu atendente ele só precisa ter um notebook e um headset para que ele consiga realizar esse atendimento. Porque vai chegar ali na fila de atendimentos para o usuário aquele atendimento do seu cliente, né, aquele chamado do seu cliente, ele aceita, e aceitando esse atendimento, ele começa a entrar na ligação e interagir com o seu cliente na ponta. Então, esse é um grande benefício que ele tem, então a facilidade de utilização da solução. Somente o notebook, o headset, realizou o atendimento, ele vai conseguir
realmente resolver a dor que o seu cliente está sentindo. E a outra vertente é em relação a chat. Então, ele tem um chat persistente, inclusive com histórico de sessões mantidos. O que isso quer dizer? Se o seu cliente ele está falando com um atendente por meio do chat, mas o seu atendente ele percebe que não é naquele setor que ele vai conseguir resolver aquela necessidade do cliente na hora, e ele transfere para outro setor este atendimento, o que vai acontecer? Apenas uma tela, eu vou mostrar isso para vocês, em uma tela só, o seu atendente consegue visualizar todo o histórico, né? Então tem todo o chat persistente e todas as informações do cliente. Ou seja, você traz para o seu cliente na ponta uma experiência dele não ter que ficar toda hora falando a mesma coisa. Então, eu expliquei toda a minha dor para um atendente. Trocou de canal, vou ter que explicar tudo de novo. Neste caso, não, porque tem todo o histórico mantido, tem resumo, tem informações do cliente em apenas uma tela, o que é muito interessante também. Bom, agora eu queria explicar para vocês em relação ao editor visual, que a gente também chama ele, né, eu nomeei de drag and drop, que é basicamente um editor que traz uma facilidade muito grande para você na hora de implementar um fluxo dentro da AWS, dentro do Contact Center do Amazon Connect, tá? E aí toda vez que você quiser criar um fluxo que o seu cliente vai passar por ele dentro da sua ferramenta de contato, né, do seu Contact Center, você vai dentro desse editor e consegue implementar. E aí aqui a gente pode fazer um trabalho de duas formas, tá? Eu destaquei muito sobre como a Nuage trabalha, das ofertas e serviços, e aqui a gente tem uma frente, e aí eu sou um dos principais pilares dessa frente, de Amazon Connect. Então, no momento que você entender que faz sentido você migrar para o Amazon Connect, você pode também contratar a Nuage para poder implementar esse fluxo para você. Então, todos os fluxos, as formas de interação, as conexões que tem dentro do Amazon Connect, a gente consegue implementar tudo para você com muita excelência, até por conta da competência que a gente tem de Amazon Connect. A gente implementa todo esse fluxo para vocês e entrega toda a sua solução de contact center configurada e pronta para receber os seus clientes. Então é uma opção, e aí a gente pode utilizar esse visual, esse editor visual, a gente tem outras formas de trabalhar com o Amazon Connect também, mas podemos usar o drag and drop, ou então, caso você tenha um time já que é especialista em telefonia, em contact center, e já conhece esse modelo de trabalho, vocês vão ter essa facilidade para o seu time, ou seja, vai acelerar muito a forma como você implementa esses fluxos hoje dentro da sua empresa e do seu negócio. Eu vou até mostrar uma tela aqui para vocês, que é uma imagem que exemplifica como funcionaria esse fluxo na ponta. Então, você pode observar aqui que é a tela do próprio Amazon Connect, e aí dentro dessa tela, a gente tem aqui a visão onde a gente vai colocando cada nó, ou seja, cada parte que o seu cliente vai passar na hora do atendimento e configurando o que tem que ser feito. Então, o primeiro nó é a entrada, ou seja, ou o cliente vai ter ligado, ou ele vai ter mandado uma mensagem, e aí na sequência ele já inicia qual que é a próxima ação. Então, eu coloquei o nó de entrada. A próxima ação é o set voice, ou seja, numa solução onde tem uma URA, né, que é aquele robozinho que ele me atende e ele fala, olá, seja bem-vindo à nossa empresa, etc, etc. Eu posso selecionar qual que é a voz que eu quero que fale. Se é a voz de uma mulher, se é a voz de um homem, e tem várias opções lá dentro que você pode trabalhar. O próximo fluxo que vai ser feito, ou seja, configurado, são as opções. Porque antigamente a gente utilizava muito daquele modelo de você selecionar, né? Então você aperta 1 para ir para tal setor, aperta 2 para ir para o setor de vendas, para o setor de compras, enfim. Você escolhe muito o setor que você iria. Então, é uma forma que você tem de trabalhar até hoje ali dentro do Amazon Connect. Então, você vai configurando cada nó nesse visual, esse editor drag and drop, até que você faça com que o seu usuário passe por todos eles. Então, é uma forma de trabalhar. Eu vou até mostrar para vocês posteriormente, ali nos próximos slides, que a gente tem algo muito mais moderno, né? Sem ser esse menuzinho de pressionar para ele poder escolher o setor. Mas ainda existe essa opção lá dentro, caso faça sentido para o seu negócio. Então, você pode observar que realmente é uma forma de configurar muito rápida. É muito simples para você poder começar a usar o Amazon Connect dentro do seu negócio. E aí, agora, trazendo até um contexto de evolução que a gente tem, eu mostrei no último slide o visual drag and drop.
que mostra ali como você configura o flow, e depois eu destaquei em relação a você ter um menu de opções. Então eu seleciono uma opção e ele me direciona para o setor correto. Só que agora a gente tem a modernização onde eu consigo colocar inteligência artificial para que ela consiga direcionar o meu cliente automaticamente baseado na intenção. Ou seja, meu cliente ligou para mim, ele falou, aí vou ter ali uma IA que vai atender ele, falando, olá, seja bem-vindo, tudo bem, etc, etc. Ele vai falar assim, olha, como posso te ajudar? Ele falou, olha, estou querendo entender aqui por que eu tive essa cobrança no meu cartão. A IA, ela faz toda a análise dessa fala do seu cliente e ela automaticamente vai direcionar para o setor correto. E, além disso, para a linguagem correta. Porque, às vezes, dentro do seu negócio, você tem clientes de todo local do mundo. Eu tenho um cliente que ele mora nos Estados Unidos, ele fala inglês. Ter um cliente que fala em português. E aí, a minha IA, ela vai compreender. Esse cliente está falando comigo em inglês e ele quer falar aqui com o suporte N2. Ele automaticamente compreende, ele agradece pelo contato e fala, irei te direcionar para o atendente correto. E ele vai direciona para o setor que vai realmente conseguir sanar a necessidade daquele cliente. Então a gente já tem esse nível de inteligência dentro do Amazon Connect também, além de você ter aquela opção de configurar por meio de menus, que o próprio cliente fala 1, fala 2, ou pressione 1, pressione 2 e assim por diante. E aqui a gente mostra o mesmo cenário, só que nesse caso por meio do chat. Ali eu falei que seria por meio da voz, aqui eu estou trazendo um exemplo prático de como seria a IA compreendendo isso. Então, pode observar que no cenário que eu trouxe aqui na tela, o cliente está falando, quero remarcar minha consulta de quinta-feira. No momento que ele falou, quero remarcar, o que aconteceu? Eu tenho uma IA que ela consegue identificar a intenção do usuário baseado na confiabilidade, ou seja, no score de 0 a 100. Então, observa que ele destaca ali o intent. O intent é remarcar o underline consulta. E aí, confiabilidade, ou seja, a chance de realmente ser essa intenção é de 0,97%, ou seja, 97% de chance de realmente ser isso. Aí o que a IA vai responder? Claro, identifiquei sua consulta com o Dr. Lima às 14 horas. Para qual dia você gostaria de remarcar? Ou seja, ela já está meio que pré-instruída para que quando tiver esse tipo de intenção de remarcar a consulta, ele já confirme o próximo horário, o próximo dia que ele vai remarcar, né, alterar essa data. Aí o cliente fala, pode ser sexta de manhã. Aí a IA vai responder, pronto, remarcado para sexta-feira, às 10 horas. Confirmação enviada por SMS. Ou seja, aqui uma solução self-service total, com a IA realizando toda a identificação do setor correto ou a intenção do usuário e remarcando isso na base, baseado na intenção. Aqui é um outro ponto interessantíssimo do Amazon Connect, que é a parte de análise de sentimento. Trouxe mais uma vez um cenário prático ali ao lado, onde está sendo realizado uma transcrição em tempo real. O que está acontecendo nesse caso aqui? Eu vou até mostrar um vídeo para vocês ao final do webinar. O cliente liga e fala, esse é o terceiro mês que vocês cobram errado de mim. Aí o atendente vai e fala, sinto muito, vou resolver agora mesmo. E o cliente traz, eu quero cancelar tudo. Isso é um absurdo. O que a gente identificou nesse atendimento? Que a satisfação, ou seja, o sentimento do usuário, ele está extremamente negativo. E ao lado até mostro os níveis de sentimento. E ele calcula exatamente assim, de 0 a 100%. Então, sentimento negativo no atendimento, se fosse um atendimento completo, 78% seria negativo. Neutro, 18%, positivo, 4%. E além disso, ele consegue identificar também um risco de churn, ou seja, baseado em palavras-chave, ele vai analisá-la e identificar a possibilidade de um risco de churn. Quando o usuário ele usa a palavra cancelar, ele traz ali que existe um risco de churn e automaticamente ele notifica o supervisor para que consigam executar um plano de ação. Eles consigam entrar em ação e resolver exatamente essa dor que o cliente está sentindo na hora. Então, realmente é algo muito interessante. Eu até trouxe aqui um print na tela para vocês desse exemplo na prática na plataforma.
Então, você pode ver Customer Sentiment, negativo 33%, positivo 0%, neutro 66%. E, além disso, um detalhamento da tela. Então, você pode observar aqui que, se for por voz, ele vai armazenar o áudio para mim. Então, caso, por exemplo, o meu supervisor tivesse sido identificado, automaticamente ele vai conseguir correr lá, analisar qual que é o áudio, como foi feita essa interação, para poder ver como foi o atendimento. E, além disso, você também tem a transcrição total dessa ligação ali abaixo. Customer, agent, mostrando como que foi a interação entre eles na ligação. E ao lado, a IA até mesmo sugerindo alguma opção de melhor resposta para aquele caso. Porque ela pega como é que está a satisfação, se tiver ruim, ela vai e direciona uma resposta muito melhor para este usuário. E aí você consegue utilizar disso como insumo para poder melhorar cada vez mais a experiência do seu usuário. Outro aspecto que a gente tem dentro do Amazon Connect em relação à possibilidade de você utilizar da voz do seu cliente durante o atendimento como uma forma de autenticação e identificar o risco, né, ou uma possível fraude. Como que funciona isso? A partir de ligações históricas, ou seja, ele tem insumos, porque ele vai precisar ter esses áudios como um insumo para poder identificar se aquela pessoa que está ligando naquele momento é realmente quem ela diz ser. E aí, o que ela vai fazer para mim? Primeiro, ela vai bater com o histórico e bater com o áudio, ou seja, a voz, os parâmetros de voz que a gente tem ali, para ver se aquela pessoa realmente é aquela pessoa. Quando ele identifica, na hora na tela ele aparece para a gente assim, risco de fraude, baixo. Eu vou mostrar para vocês em um print que eu tenho aqui. Então, ele me ajuda a trazer mais confiança para o meu atendente durante o atendimento. Além de, claro, né, a gente sempre fala que não existe bala de prata no aspecto de segurança, isto é uma forma, mas o meu atendente sempre vai ali confirmar com o cliente várias outras informações, né, para poder apoiar ali durante a execução. Então, é mais uma forma e mais uma funcionalidade que a gente consegue trazer dentro do Amazon Connect. Outro aspecto que a gente sempre destaca e sempre traz com uma ótima funcionalidade que a gente tem dentro do Amazon Connect é o Machine Learning para prever o pico antes dele acontecer. Aqui é um apoio enorme no aspecto de construção e definição de escala, porque ele te ajuda a gerar uma escala muito mais otimizada. Porque baseado em todo o seu histórico de atendimentos, então quanto mais tempo, ou seja, mais dados eu vou alimentando para esta inteligência artificial, para o machine learning, o que vai acontecer? Ele vai ter mais insumos para poder compreender qual é o volume previsto, né? Quanto? Durante o mês, mas ao final do mês é o período que mais os meus clientes entram em contato para poder falar sobre faturamento ou sobre as cobranças que vêm ali dentro da sua fatura, enfim, desse tipo de cenário. Então, a minha escala para este setor naquele momento do mês tem que ser maior, tem que ser mais robusta para conseguir suportar e comportar, né, todos esses atendimentos. E aí eu sei que no início do mês isso não acontece, então a minha escala pode ser menor. Ou então até mesmo em horários, ou a nível de setor. Então eu sei que de segunda a sexta, durante meio-dia às 2, eu sei que o meu setor de suporte ele vai ser muito mais requisitado, porque os meus clientes eles costumam estar mais livres tentando usar ali a minha solução e eles me ligam mais caso aconteça um problema. Ou então às 6 horas eu sei que o setor de vendas ele é muito mais acionado que o setor de suporte para um aspecto da minha aplicação, da minha solução. E aí, com isso, eu vou conseguindo construir toda a minha escala. Até trouxe para vocês aqui um exemplo da tela que você consegue ir configurando, né? Então, ali, ó, today, um dia em específico, a semana, você consegue ir filtrando. E conforme você vai filtrando, você vai clicando nas partes de ações que tem aqui e definindo quem que vai ficar em determinado horário, em determinado dia. Basicamente, e os intervalos também. Então, work, a parte de lanche, parte de treinamento. Então, você vai configurando toda a escala aqui e aí você configura manualmente e, além disso, a IA pode poder te instruir como foi configurar também, te apoiar nisso. Então, é mais uma forma onde a IA ela consegue trazer esse potencial, esses benefícios e uma experiência muito melhor para o seu cliente. Porque se você tem uma escala otimizada, com
a sua estrutura correta, alocada para o setor correto, no momento correto, o seu cliente vai esperar muito menos tempo, ou seja, uma satisfação muito maior. Dentro do Amazon Connect, você consegue trazer também campanhas que você consegue controlar e monitorar, ou seja, se eu quiser fazer uma campanha de cobranças e definir métricas no qual o seu time deve alcançar, você consegue configurar isso dentro do Amazon Connect. E como todas as cobranças, né, as chamadas, elas são feitas pelo Amazon Connect, você consegue metrificar, monitorar tudo por meio de lá. Então, você pode observar que dentro do Amazon Connect eu configuro uma campanha de entrega, ou seja, eu preciso que sejam feitas X ligações por mês e você monitorar se isso realmente está acontecendo. Eu preciso que seja enviado X SMS por mês. Consigo monitorar. Tantos e-mails. Consigo monitorar também. E o mais legal, eu consigo fazer isso para os meus atendentes realizarem a campanha, né, a cobrança, mas também configurar um agente de IA que vai ser especialista em cobranças, e aí o ponto mais importante é esse. Eu configuro ele como especialista, porque ele vai saber a forma como cobrar, ou seja, iniciar a interação, mas além disso, também como responder o usuário na hora. Então, dois aspectos, dois âmbitos eu consigo ir configurando ali para a IA interagir, com o meu agente interagir e monitorar tudo isso para mim. E até trouxe uma tela aqui para vocês verem como seria na prática. Então, as métricas de performance dessa campanha. Então, um dashboard que mostra quantos dias atenderam, quantas pessoas realmente responderam aquele contato, quantos voicemail foram enviados, qual que é as métricas de realmente retorno que aquela campanha me trouxe. Então, tudo isso, além de eu ter a possibilidade de configurar naquelas duas formas que eu comentei, eu consigo metrificar e monitorar. Então, é uma forma de você trabalhar, seja naquele cenário que eu comentei de cobrança, seja no cenário de propagação do seu produto. Então, eu quero trazer o meu produto para todos os leads possíveis, né? Trazer leads novos, para levar isso para o público, que faz sentido para o meu setor. Então, configuro uma campanha e direciono para a pessoa correta e consigo colocar ali IA para poder fazer e monitorar tudo isso. Aqui é uma forma onde a gente mostra a possibilidade de fazer um trabalho com o IA e o atendente ao mesmo tempo. Então, é como se você tivesse um copiloto que ele é especialista em tudo da sua empresa, do produto, das políticas, dos processos, da metodologia. Por quê? Eu vou criar um agente, eu vou alimentar a base de conhecimento dele com tudo o que importa para o meu atendente, e baseado nisso, quando o seu atendente estiver realizando ali um atendimento ao cliente na ponta, um cliente final, a IA vai estar monitorando esse atendimento, seja por voz, seja por texto, e ela vai começar a sugerir alguns artefatos, ou seja, eu posso sugerir um documento em específico, como no cenário que eu comentei aqui agora, você pode observar que o cliente está dizendo: quero entender por que cobraram 3 vezes a mesma assinatura esse mês. Qual foi a sugestão em tempo real que a IA trouxe? Política de reembolso de 2024, ainda mostra a versão. Reembolso integral em até 7 dias após a compra. Outra sugestão, procedimento cliente black, aplicar crédito de cortesia automático em casos de e etc. Ele mostra qual que é o caso, os cenários possíveis. E até mesmo uma resposta sugerida. Então, posso aplicar um crédito imediato e revisar, etc, etc. Então, ele traz essas possibilidades. E aí você pode até observar aqui na tela. O atendimento sendo realizado em tempo real, você vê que a chamada está sendo feita para Maria Garcia, está em 2 minutos e 52 segundos, e aí eu tenho ali todo o histórico do que está sendo feito, o que ela está falando, e um assistente para que você consiga interagir. E eu tenho um vídeo para mostrar para vocês também. Lembra que eu falei do Voice ID? Olha aqui ali no canto. Autenticado. Qual que é o risco de fraude? Risco baixo. Então, é aquele nível de funcionalidade de solução sendo apresentada nesse caso aqui. E ainda mostra aqui o chatzinho, né? O Connect Assistant, que foi, eu falei que seria como se fosse um copiloto, dele trazendo ali algumas possibilidades, né? Algumas recomendações de resposta, que eu até trago aqui também nesse vídeo. Você pode observar nesse vídeo aqui que eu tenho o WhatsApp do cliente à minha esquerda, eu tenho o Amazon Connect centralizado ao meio, e eu tenho um agente no WhatsApp ao lado.
Então, o WhatsApp cliente é o seu cliente entrando em contato com o seu time. O agente no WhatsApp é o seu atendente recebendo essa mensagem no WhatsApp diretamente. E essa mesma mensagem vai aparecer ao meio ali na tela do Amazon Connect. Então você vê, mandou a mensagem, chegou no WhatsApp lá, lá ao lado direito, e agora o que vai acontecer? Ele vai aparecer no Amazon Connect. E aí apareceu aplicativo WhatsApp, aceitar chat e mostra o perfil do cliente com todos os dados. Lembra que eu falei que tem tudo centralizado no mesmo lugar? A gente tem aqui nome do cliente, ID, histórico de contatos. Você pode observar aqui, ó, histórico de contatos, com todos os contatos foram feitos, o tipo de canal, ó, o canal aqui mostra que foi chat, esse aqui é ligação, qual foi a duração, as ações que você pode executar, como visualizar o atendimento como um todo, e aí aparece aquela tela que eu mostrei que tinha um áudio, a transcrição, então vai aparecer exatamente aquela tela para vocês, vai ter a IA também te apoiando, trazendo recomendações, para que o seu atendente consiga, o mais rápido possível, responder o seu cliente na ponta. E aí, sendo mais objetivo com este vídeo, para a gente poder seguir para a próxima funcionalidade, eu vou até avançar e explicar o contexto de maneira mais breve, que é o seguinte: o cliente ele pede informações sobre seguro de vida. O que o atendente vai fazer nesse caso? Ele vai escrever, dar as boas-vindas ali, e ele já manda lá no copiloto do lado, observa, Amazon Q, tá bem aqui, ó. Ele fala assim, queria informações sobre seguro de vida. Aí o Amazon Q vai naquelas bases de conhecimento que eu falei que a gente vai criar para vocês. E a gente, como no AD, vai apoiar vocês nesse processo também, tá? De criar base de conhecimento sobre todos os processos, produtos, nesse caso, o produto seguro de vida. E aí, na hora que ele perguntar, ele instantaneamente vai responder. O atendente consegue pegar e colar lá. Lembrando que essa é uma forma, tá? A gente também teria a possibilidade de colocar a IA já recomenda na hora. Então, tem duas formas aqui de se trabalhar. Então, é mais uma funcionalidade que a gente tem dentro do Amazon Connect. Aqui uma visão da visão 360 graus do cliente em apenas uma tela. Se eu clicar aqui, ele mostra, né, todas as informações que tem em relação ao meu cliente. Vocês podem observar que eu até exemplifiquei aqui que você pode conectar vários sistemas no mesmo lugar, seja Salesforce, seja Zendesk, enfim, até mesmo uma solução própria de vocês, para que o seu atendente tenha muito mais contexto, até mesmo antes do seu cliente falar, alô, preciso de apoio. Então, é mais um ponto interessante que a gente tem dentro do Amazon Connect. Aqui, uma visão da IA generativa também apoiando na parte de resumo pós-call. Então, vocês observaram que toda ligação ela é transcrita. Então, tudo vai ser transcrito ali durante a fala e depois a IA generativa consegue trazer um resumo consolidado dado a instrução que você vai passar para ela. Ou seja, eu instruo para ela sempre trazer este tópico. Qual foi a dor do cliente? Foi resolvido ou não? Enfim, eu defino os parâmetros que eu quero que seja extraído dessa transcrição e monte o relatório para mim. E ainda envie isso por e-mail. Então, aqui ele acelera muito o período pós-atendimento. Então, se antes eu tinha um atendente que demorava 3, 5 minutos para preencher um formulário de atendimento, em 8 segundos, 10, 15, eu consigo pegar tudo isso e já encaminhar. E agora, eu queria mostrar para vocês um dos grandes carros-chefes aqui do Amazon Connect, né, que a gente chama de supra-sumo do atendimento, que é basicamente eu poder trazer a possibilidade de realizar um atendimento 100% sendo feito por meio de inteligência artificial generativa. Ou seja, você vai instruir, configurar tudo que a IA tem que fazer durante esse atendimento e vai criar uma base de conhecimento com as informações que ela tem que passar para o seu cliente. Como funciona? Você conecta, mais uma vez reforçando, os módulos, ou seja, os blocos uns aos outros, para que no fim você tenha essa solução. Então aqui eu vou usar o Amazon Connect, eu vou usar o Nova Sonic, que é o modelo da AWS, um LLM de IA generativa, que ele tem a possibilidade de trabalhar no speech to speech, que é fala com fala. Antes, a gente tinha muito modelo que ele era speech to text, ou text to speech. Então, ele pegava a voz, transcrevia e gerava o áudio, e vice-versa. Agora não, agora a gente consegue falar áudio com áudio, então a latência é muito menor. Vocês vão ver isso no vídeo, é realmente muito interessante.
Aí o Bedrock, que é o serviço de IA generativa da AWS, que trabalha com o Nova Sonic para poder entregar isso para o Connect, e até mesmo você conseguindo conectar APIs ao seu CRM, seu RP, para que o seu agente consiga bater lá e responder o seu cliente final. Vou mostrar um vídeo aqui para vocês. Só peço que se vocês puderem confirmar no chat, e até mesmo, Endel, se você puder me apoiar aqui, me confirmando se vocês estão ouvindo, só para a gente poder ter certeza, tá? Vou iniciar aqui agora e vocês me confirmem. Obrigado por ligar. Ok, tá, João. Em que posso ajudá-lo? Bom dia. Eu gostaria de cancelar o meu cartão. Ok. Eu preciso de algumas confirmações antes de proceder. Eu vejo que o seu telefone está cadastrado. Você pode confirmar o seu nome e o mês de nascimento? João da Silva, dezembro. Senhor João, qual seria o motivo do cancelamento? Eu sou cliente de vocês há muito tempo e a taxa de anuidade está muito alta. E eu não uso nenhum dos benefícios. Tudo bem. Eu vejo aqui no seu perfil uma oferta de cartão similar, sem anuidade. O senhor gostaria de trocar? Não, eu já estou decidido a fazer o cancelamento. Senhor João, avaliando o seu padrão de consumo, podemos habilitar um bônus, o que entrega um crédito em fatura que será maior do que a anuidade cobrada. Bom, aí está melhor. E tem algum outro benefício que você consegue adicionar? Sim, eu posso adicionar cobertura internacional e seguro viagem. O senhor gostaria que eu ativasse esses benefícios no seu cartão atual? Agora ficou melhor. Sim, pode ativar. Ok, obrigado, senhor João. Eu já ativei os novos benefícios. Posso ajudá-lo com mais alguma coisa? Não, obrigado. Bom dia. Bom, pessoal, vocês observaram aqui essa interação entre um IA com um humano, né, com um cliente final. E vocês podem observar, e aí tem duas considerações que são importantes, né? Primeira consideração é que você viu que ainda existe um leve delay, não é instantâneo, até porque ele precisa processar, mas o resultado já é excelente, já é muito interessante. E outro que a gente sempre destaca é o aspecto de segurança e os guardrails, ou seja, barreiras de proteção que você coloca nessa IA, para que ela não faça algo que pode colocar ali seu negócio em risco. Então, você pode observar aqui que a IA, o que ela fez? Quando o cliente falou sobre a insatisfação dela, ela já saiu oferecendo uma coisa, oferecendo outra, e etc, etc. Para que eu consiga colocar uma IA para fazer esse tipo de solução, eu preciso muito entender o que realmente eu posso fazer de maneira sem autorização. Então, eu sei que, por padrão, se o meu cliente está tendo risco de churn, né? Eu identifico um risco de churn, ele quer sair por alguma insatisfação, eu posso oferecer isso, isso e isso. Aí tudo bem, a gente configura desta forma. Mas se eu sei que é um tipo de oferta que muitas das vezes dependem de muitos fatores, aí o cuidado que eu vou ter vai ser muito maior. Beleza? Deixa eu seguir aqui agora. E aqui uma visão, pessoal, sobre quais são as métricas que realmente importam, né? O que a gente realmente analisa e vem conseguindo alcançar para muitos dos nossos clientes. Primeiro, é um custo de operação muito menor, porque muitos dos atendimentos eu consigo ir executando com a IA, porque ela vai ter muito mais contexto, ela tem base de conhecimento com informações que normalmente uma IA tradicional, que a gente vem usando ao longo dos anos, não teria. E até mesmo eu conseguindo aumentar a produtividade do meu atendente, porque eu consigo colocar ele realizando atendimento com um copiloto de IA, caso você não queira colocar IA para realizar o atendimento diretamente, por algum motivo específico, não tem problema também. Não quero colocar IA, mas coloco o meu atendente com a IA apoiando ele. E aí ele usa ela como ferramenta de pesquisa, porque ela vai conhecer do seu negócio, do seu produto, da sua metodologia, e aí com isso você vai precisar ter uma equipe muito menor. Além disso, escala em picos infinita e até mesmo redução do esforço dos seus atendentes. Isso é realmente muito interessante. Em relação ao modelo financeiro, como eu já comentei, já destaquei para vocês, você não paga por licença de ramal, você paga por minuto atendido ou por interação por meio de chat. Então, CAPEX próximo do zero, OPEX previsível e escala sem renegociação de contrato. Então, você não precisa ficar renegociando a quantidade de licenças que você tem dentro do seu contrato. E só para a gente poder finalizar,
eu quero mostrar para vocês essa imagem que ela é muito bacana, que mostra a quantidade de informações que eu consigo trazer apenas em uma tela com apenas um clique. Então, informações do cliente, autenticação de voz, step by step guiado, onde você pode recomendar, caso seja uma pessoa mesmo que vai realizar o atendimento, ou seja, o seu atendente, o que ele tem que seguir. Um painel de controle omnichannel mostrando contatos da Maria Garcia, que pode ser um possível cliente, por meio de voz, por meio de chat, por meio de e-mail, follow-up, construir ali, né, já um modelo, criar tasks, caso você queira criar uma task pós-atendimento, a IA ali também como copiloto. Então, realmente, com este nível de solução. Beleza? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Realmente a gente fez um overview geral da ferramenta. É uma solução muito bacana, ela tem um potencial gigantesco. Realmente é muito robusto, tá? Você consegue crescer de um atendimento básico por meio de chat para um mega atendimento, um mega contact center omnichannel com diversas formas de contato, de maneira muito escalável e sem barreiras. E sempre destacando, tá, pessoal? A gente está aqui para poder apoiar vocês com esse processo. Então, a gente vai estar sempre trazendo aqui um time de especialistas em atendimento, em URA, em contact center, para poder conseguir facilitar e acelerar a sua jornada de migração para esse tipo de solução, para que você melhore cada vez mais a experiência do seu cliente. Beleza? Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Eu vou abrir um espaço agora para o Wendel me cumprimentar e falar também. E enquanto ele estiver falando, fiquem super à vontade para poder mandar dúvidas aqui no chat. Que aí, quando ele finalizar, a gente responde e já segue para o encerramento do webinar. Perfeito, João. Obrigado aí pelas explanações. Acho que foi muito rico, né? Todos os pontos que tu trouxe. Inclusive, já conectando aqui, houve uma consideração, uma afirmação aqui no chat que eu queria trazer um destaque que eu acho que é bem pertinente, que mais ou menos da seguinte forma. Existe uma diferença muito grande entre satisfação baixíssima e insatisfação altíssima, né? Então, foi até falado ali ao longo da sessão, mas acho que é importante, de fato, trazer ali as nuances, o outro viés que cercam, né? Então, de fato, existe uma diferença entre satisfação baixa e insatisfação elevada. Um cliente com satisfação baixa, ele pode estar apenas percebendo uma ausência de valor ou de encantamento na experiência dele. Enquanto o cliente de alta insatisfação geralmente vivenciou uma frustração significativa, né? Então tem um potencial, tem um alto potencial aqui na fidelização, na reputação da marca e na propensão ali a reclamações. Pode estar muito atrelado também toda uma estrutura de retenção de base, retenção de clientes e experiência do usuário, né? Então, quando a gente, de fato, analisa as métricas de CX, é importante observar que não apenas o nível de satisfação, mas também a intensidade das emoções associadas à jornada, entender essas nuances, de fato, ajuda as empresas a priorizar as ações corretivas, né, a identificar oportunidades de melhoria mais assertivas ali, né? Então, de fato, foi um ponto bem pertinente assim, aqui colocado, inclusive trazer ali as vantagens do Amazon Connect aliado às IAs, de fato, traz essa capacidade de identificação dos sinais, né? Então, a gente tem algumas soluções complementares que a gente vai modulando, vai trazendo para a solução para, de fato, fazer essa percepção, tá? Então, um ponto que é bem legal, que destaca demais, né, e um dos porquês da gente ter selecionado o Amazon Connect como uma das principais soluções e plataformas para a gente levar para os nossos clientes e mercado, é de fato esse poder de modularizar, né? Então, a solução como um todo, ela é muito robusta, Muito né? robusto. Mas, muitas vezes, a minha operação, ela demanda somente uma fração de tudo aquilo. Então, o que normalmente a gente encontra no mercado? Soluções também tão robustas quanto, mas existe ali uma restrição na qual eu preciso contratar a solução como um todo, ou contratar mais do que eu preciso para poder ter o mínimo que eu preciso.
né? É diferente aqui com a Amazon Connect, que é de maneira super modular, e aí, de fato, eu consigo contratar somente aquilo que eu tenho como prioridade. Então, eu posso integrar, assim, toda a camada de atendimento, eu posso integrar, assim, toda a parte de integração com WhatsApp ou outras ferramentas internas ou de mercado, eu posso contratar o serviço de análise de sentimento, então eu vou contratando conforme a demanda for me surgindo, conforme a minha necessidade de negócio for demandando. Então, é algo bem legal. E quando a gente olha toda a questão de otimização de custo, esse é um ponto muito vital. Então, a partir do momento que eu contrato sob demanda, que eu contrato de fato somente aquilo que eu vou consumir, isso faz total diferença. É muito comum a gente encontrar situações no mercado onde a precificação ela é feita por faixas, né? Então, de 0 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 10.000. Aqui a gente não tem essa camada, a gente de fato vai contratar um número X para aquela operação operar bem e sem estar superestimado, né? Então, é muito legal ter essa possibilidade de contratar. O que é interessante que o João também comentou ao longo da apresentação dele é justamente a ferramenta também servir de apoio antes mesmo do cliente chegar. Então, a partir do momento que ele já carrega uma base de informações, já traz ali informações de contrato, já traz ali histórico de chamados, isso facilita demais ali o atendimento. E ao longo da chamada, isso é possível também, a própria inteligência ela vai ouvindo, vai transcrevendo, vai analisando o que está sendo dito e já vai trazendo sugestões com base num FAQ, com base numa base de conhecimento ou histórico, situações que podem ser levadas como uma sugestão, como uma recomendação. Então, é uma solução muito completa, de alto nível e vale a pena conhecer, entender ali como que ela se comporta dentro do teu cenário. Então, deixamos aqui o convite, né, para que vocês possam conhecer essa ferramenta. A ideia aqui é que a gente possa se reunir com cada um de vocês pós o webinar, entender um pouco dos desafios que você tem hoje, seja ele de custo, seja ele operação, seja ele técnico, seja ele dificuldade de integrações, enfim, pode ser N ali os desafios, para que a gente possa trazer uma proposição com a Amazon Connect. Em alguns casos, super válido, a gente consegue trazer uma fração, uma demonstração, uma prova de valor, na verdade, na qual a gente traz uma fração dessa solução para dentro do ambiente de vocês, com a variável de vocês, para a gente, de fato, atestar ali toda a assertividade da solução. Então, deixo o convite aqui para vocês. A gente vai trazer aqui esse material também de uma maneira compilada e vai mandar para vocês também, para vocês poderem baixar e fazer uma leitura com um pouco mais de calma, mas a gente fica aqui à disposição sempre para poder fazer uma conversação muito mais assertiva. Em alguns casos, ir até a estrutura de vocês, até o escritório de vocês, fazer essa fala de uma maneira muito mais abrangente. Óbvio, tem muita coisa para a gente discutir. As competências que a gente vem adquirindo ao longo nos últimos tempos também traz uma fortaleza, traz alguns benefícios bem interessantes, principalmente quando a gente está falando de agentes de IA, que é o boom do momento, que são ferramentas práticas, são ferramentas muito robustas para apoiar a operação. Então, agentes de FinOps, agentes de segurança, agentes de cloud, é algo que a gente vem vendo que o mercado está consumindo de maneira muito forte. E a gente já tem aqui as soluções já prontas, que é só plugar dentro do ambiente AWS de vocês e vocês poderem utilizar aí com bastante assertividade aí, tá? Então, queria agradecer demais aí a presença de vocês, ao João Paulo aí por tanto conteúdo. Obrigado, João, foi muito esclarecedor e a gente se encontra no próximo webinar. Boa. Obrigado, Wendel. Obrigado, pessoal. Mais uma vez reforçando, foi uma satisfação estar aqui com vocês. E sempre será um prazer puxar aí reuniões com cada um de vocês para que a gente possa entender a sua dor, entender a sua necessidade e conseguir conectar algo que realmente vai resolver e agregar valor. Grande abraço e até a próxima.